Olá, pessoal! Na nossa aula de conhecimentos bancários do dia de hoje, a gente vai tentar entender o impacto lá de um câmbio apreciado ou depreciado, ou seja, de uma determinada taxa cambial sobre as exportações e as importações. E para fazermos isso, a gente vai ter que entender primeiro o que é um câmbio apreciado e um câmbio depreciado. Você se lembra que nós tivemos oportunidade de falar em aula anterior, que nós temos no Brasil a chamada cotação do incerto, o que significa dizer que países como o Brasil, que não tem moeda conversível, moeda forte, é lá a relação entre o quanto de reais eu tenho que despender para comprar uma unidade da moeda de referência, da moeda conversível, no caso aqui o que nos importa para concurso público, o dólar americano. E sendo assim, eu posso pensar no câmbio apreciado e depreciado. Para a gente entender isso com mais detalhes e mais a fundo, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material. Então, nós vamos começar a nossa fala de hoje tentando entender o chamado câmbio apreciado. E aí, lembrando que a gente faz uma cotação do incerto, vamos imaginar o início do Plano Real, onde eu tinha mais ou menos que R$1 era igual a $1. Lembre-se que nesse momento da história brasileira, nós não tínhamos câmbio fixo. O câmbio, oficialmente, era flutuante, só que neste caso, o Banco Central ele intervinha de tal forma no mercado, comprando e vendendo dólares, que ele garantiu uma superapreciação do real numa paridade 1:1. Agora raciocina comigo nesse câmbio apreciado 1:1. Quando eu tenho um câmbio apreciado, há uma tendência muito clara de aumento das importações. E a pergunta é por quê? Porque com R$1 eu consigo comprar $1 de mercadoria de qualquer lugar do mundo. Nesse sentido, as mercadorias do resto do mundo se tornam mais baratas em reais. Resultado, há uma tendência clara de aumento das importações. Por um outro lado, o produto brasileiro ficou caro, porque agora o resto do mundo, com $1, ele só compra R$1 de mercadoria no Brasil e, portanto, há uma tendência clara de queda das exportações. Bacana? Olha para cá. Quando eu tenho um câmbio apreciado, e não necessariamente precisa ser 1:1, o exemplo que eu dei aqui foi de 1:1, é que há uma tendência clara de aumento das importações. E em conhecimentos bancários e economia, a notação para importação é M. Isso porque, com R$1, eu compro $1 de mercadoria do resto do mundo, a importação ficou barata, há uma tendência de aumento. Mas há uma tendência de diminuição das exportações, já que agora com $1, o resto do mundo só compra R$1 de mercadoria no Brasil. A notação das exportações é X. Então eu posso dizer que há uma tendência muito clara de que M seja maior do que X. E quando isso ocorre, eu tenho uma tendência de déficit da balança comercial. Ora, se há um déficit, e lembrando lá que a palavra déficit significa resultado negativo, isso implica que a saída de dólares para pagar pelo produto importado, lembrando que todo o mercado internacional ele é feito em dólar, a saída de dólares tende a ser maior do que a entrada de dólares. E aí a gente vai perceber que esse tipo de política não é sustentável no longo prazo.
Considerando lá agora uma questão importante, né, é a seguinte: na economia, nós temos dois conceitos chamados de oferta agregada e demanda agregada. A oferta agregada é a oferta de todos os bens e serviços da economia, e ele é formado pela oferta doméstica, aquilo que o Brasil produz internamente às suas fronteiras, mais o produto importado. Exemplo, a oferta agregada no Brasil é a soja, o milho, o algodão, o minério de ferro, gasolina que nós produzimos aqui, mas também os produtos que nós importamos, como bacalhau, que o Brasil não produz, nozes, né, que o Brasil não produz, e uma infinidade de outros produtos. Perfeito? Por um outro lado, a gente vai dizer que a demanda agregada ela é formada pela demanda doméstica, ou seja, por tudo aquilo que nós demandamos, né, internamente às nossas fronteiras, mais tudo aquilo que nós exportamos para o exterior. Perfeito? Então, olha para cá. O que eu tenho aqui? Eu sei que a oferta agregada ela é igual à oferta doméstica mais M, que são as importações. Eu já sei que a demanda agregada ela é igual à demanda doméstica mais as exportações, correto? O que nós vimos aqui em cima? Que no câmbio apreciado há uma tendência de aumento da importação. Ora, como há uma tendência de aumento da importação, há uma tendência de aumento na oferta agregada. Por um outro lado, nós vimos que haverá tendencialmente uma queda nas exportações. Ora, se eu tenho uma queda na exportação, há uma queda na demanda agregada. Então agora, a oferta agregada se tornou maior que a demanda agregada. E quando a oferta agregada é maior que a demanda agregada, a tendência do nível de preços é cair, o que ajuda a reduzir a inflação. Tudo bem? E esse foi o mecanismo utilizado pelo Plano Real para controlar a inflação de 1994 até 1998. Esse mecanismo de forte apreciação cambial foi chamado de super âncora cambial. Aqui uma metáfora, né, da âncora cambial como aquilo que para o navio da inflação. Perfeito? Claro que nós temos um efeito colateral quando eu tenho uma balança comercial deficitária. A saída de dólares é maior do que a entrada, e isso não é sustentável a longo prazo. E a pergunta é por quê? Porque o Brasil não fabrica dólares. Perfeito? Legal? Vamos revisar? Olha para cá. Então, o que eu tenho? Imagine aqui um câmbio apreciado e eu utilizei o exemplo de R$ 1,50 para cada dólar. Ainda é um câmbio bastante apreciado, considerando o tamanho da economia brasileira, se comparado ao tamanho, né, e a importância da economia americana. No câmbio apreciado, há uma tendência de diminuição da exportação, porque agora aquele, né, que é o resto do mundo, com $1, ele só compra R$ 1,50 no Brasil. A exportação fica cara e ela cai. Mas a importação fica barata, já que com R$ 1,50 eu compro $1 no resto do mundo. Há uma tendência, então, de que a importação ela seja maior do que a exportação, provocando lá um déficit na balança comercial. E como a balança comercial é a principal conta do balanço de pagamento em transação corrente, há uma tendência também de déficit nesse balanço de pagamento em transação corrente. Ou seja, a saída de dólares ela é maior do que a entrada de dólares. E, portanto, isso aqui não é sustentável no longo prazo. Perfeito?
Bom, se a saída de dólares ela é maior do que a entrada de dólares, né? Eu tenho que, via balanço de pagamento em transação corrente, terá que ser compensada pela balança financeira e de capitais, o que significa dizer que o Banco Central terá que conseguir dólares para fazer frente ao déficit da balança comercial. E aonde ele vai conseguir esse dólar, né? Com capital especulativo, chamado hot money ou smart money, pedindo dinheiro emprestado ao FMI, o chamado empréstimo de regularização, e outra alternativa seria cobrir o déficit com a reserva de moeda externa, que é a reserva cambial do Banco Central. Qual é o problema? É que o Banco Central não tem reserva cambial infinita, então ele consegue sustentar isso durante algum tempo, mas não consegue sustentar isso indefinidamente. Perfeito? Bom, eu quero pensar agora no câmbio depreciado. Então vamos pegar lá um câmbio aproximado da cotação atual, que é algo em torno de 5,30, 5,50 para cada dólar. Nessa condição, nós temos um impacto muito severo dentro da balança comercial e do saldo do balanço de pagamento em transação corrente. Legal? Olha para cá. Então, indo aqui para o nosso quadro. Imagine agora que eu tenha um câmbio depreciado. Quando eu tenho um câmbio depreciado, imagine lá, R$ 5,50 para cada dólar, o que ocorre aqui com as importações? Observe que agora a tendência é de diminuição das importações. E a pergunta é por quê? Porque agora eu tenho que dar R$ 5,50 para comprar um dólar da moeda externa. E, portanto, significa dizer que o produto estrangeiro ficou caro, porque eu tenho que despender R$ 5,50 para pagar cada dólar comprado de importação. A importação tende a diminuir. Por um outro lado, o resto do mundo, agora com $1, compra 5,50 de mercadoria no Brasil. O produto brasileiro ficou barato. Há uma tendência, então, de aumento nas exportações. Ora, nessa condição, eu tenho que X é maior do que M, ou seja, tendencialmente, a exportação é maior do que a importação, e isso gera o chamado superávit da balança comercial. Quando eu tenho um superávit da balança comercial, eu tenho uma tendência a ter um superávit do balanço de pagamento em transação corrente, cuja balança comercial é a conta mais importante. Isso significa, então, dizer que a entrada de dólares no país, via exportação, tenderá a ser maior do que a saída de dólares para pagar pelas exportações. Olá, meus amigos, minhas amigas, desculpa interromper seus estudos, mas este vídeo é um vídeo promocional para você ter conhecimento, ter uma ideia, a qualidade e a seriedade dos cursos aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site super especializado em concursos de carreiras bancárias. Nós aqui da LAC, desde 2012, nós oferecemos cursos focados para o concurso do BASA. Desde 2012 até a presente data, nós tivemos muitos alunos aí, centenas de alunos aprovados, né? E nós temos uma promoção muito grande, um curso, gente, fora de série, um curso com centenas de aulas focadas no concurso do BASA, por apenas 10 parcelas de R$ 25. É isso mesmo. Venha fazer o nosso Personal Coach. O Personal Coach é um estudo em regime de metas, onde a gente tem todo um trabalho pedagógico, um trabalho de administração, onde a gente estipula metas de aula de segunda a segunda para o aluno. De forma que, se o aluno conseguir
tá certo? Cumprir essa meta aí, tenho certeza que ele ficará competitivo. Bacana? Então vem estudar conosco aqui na Lá Concurso, tem um link aqui para você fazer a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.